cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Seja super bem-vinda para mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. É uma grande alegria ter você aqui. Para hoje a gente está conversando com a Vitória Reis. Ela é esposa, mãe e ela tem um trabalho incrível nas redes sociais, ajudando cristãos a se posicionarem e defenderem a sua fé. E hoje a gente vai estar tendo uma conversa maravilhosa sobre a história dela de fé. Ela vai estar compartilhando com a gente também sobre como foi toda a jornada para hoje ela estar se posicionando e também como cristãos podem estar defendendo e vivendo a sua fé, seja no trabalho, na escola, na faculdade. Você vai ver dicas práticas de como você pode fazer isso. E nesse episódio você vai ser impulsionado a buscar a alegria de viver para Cristo, porque essa é a nossa missão e o nosso maior chamado. Então, pega o seu café e vem aproveitar com a gente essa conversa. Vitória, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, vai ser uma honra essa conversa, muito feliz mesmo. E estou à disposição aí para o que vamos falar neste momento. Com certeza. Então, Vi, para vocês, alguém que ainda não te conhece, você pode contar um pouquinho sobre você e também do seu trabalho online que você está fazendo? Com certeza, pessoal. Eu sou Vitória Reis, tenho 24 anos, até agosto chegar aí. E sou casada com o João Victor há alguns meses. Sou mãe aí do Emanuel, que tá chegando, vai nascer em setembro. Logo mais ele nasce. Minha vida é uma vida cheia de aventuras, gente. Eu gosto de dizer que a vida com Deus é uma vida de muitas aventuras, porque quando a gente fala sim para Deus, as coisas elas vão acontecendo de uma forma que realmente parece loucura aos homens, né? Mas a gente sabe que a gente tá no caminho do Senhor e isso me alegra muito. Eu sou pedagoga de formação e sou apaixonada por trabalhar com educação de diversas formas, né? Hoje, principalmente, eu atuo com educação, o que as pessoas vão chamar aí de educação não formal, e isso também faz parte um pouco do que é o meu trabalho na internet hoje, que é trabalhar com conscientização de cristãos com relação as ideologias, a cosmovisão cristã, tudo que tem acontecido nos dias de hoje, como a gente pode se posicionar, comunicar nossa cosmovisão ao mundo, a importância disso. Então é um pouco do que eu faço aí na internet e Deus tem abençoado e a gente segue, né? Vamos ver até onde o Senhor nos dá graça e favor para seguir esse trabalho por aqui. Com certeza. E é um trabalho assim, eu lembro a primeira vez que eu vi o seu perfil, eu fiquei assim, uau, eu não imaginava que tinha um perfil tão bom desse jeito, com conteúdo tão bem estruturado. Então, assim, recomendo que todo mundo que está assistindo vai ter os links na descrição para vocês darem uma olhadinha. E, Vitória, conta um pouquinho também pra gente de como foi que teve essa iniciativa de querer falar específico sobre esse assunto. Também você fala bastante, né, sobre posicionamento cristão, que é uma coisa que parece que a gente não fala às vezes o suficiente sobre isso, mas graças a Deus temos o seu ministério aí que está fazendo esse trabalho maravilhoso. Então conta pra gente um pouquinho sobre como que foi essa iniciativa. Com certeza. Eu acredito que essa iniciativa saiu muito, primeiramente, de um lugar de obediência, algo que eu senti realmente de Deus, que era o tempo para que eu fizesse, mas veio também de um processo pessoal que eu vivi com Deus. Então, eu nem sempre fui tão posicionada, digamos assim, como eu sou hoje, né? E eu vivi na pele, assim como uma pessoa que nasceu num lar cristão. É óbvio que a gente não crê aí no berço evangélico, né? Cada um tem que se converter, mas a família influencia muito. Quando você tá num lar cristão, você cresce na igreja, obviamente você tem valores diferentes, você tem uma cultura diferente. E mesmo com isso, quando chegou no início da faculdade, final ali do ensino médio, eu vi muitas influências pegarem em mim de uma forma muito cruel. E quando eu vi, não era uma questão simplesmente de moralidade ou de pecado, mas eu comecei a entender, quando, obviamente, as escamas caíram dos meus olhos, que eu estava sendo manipulada ideologicamente. E aquilo manipulava as minhas opiniões. Então, eu era cristã,
Eu acreditava em Jesus, confessei Jesus como meu Salvador, eu cria de fato naquilo, mas a minha cosmovisão não estava alinhada com o que a Bíblia dizia. E tinha uma parcela que eu sempre digo que era a minha parcela, de não me dedicar à palavra de Deus como eu me dedico hoje, de não buscar a Bíblia como eu busco hoje, mas eu também senti na pele a falta do posicionamento de pessoas que estavam ao meu redor, que talvez poderiam ter cercado melhor algumas coisas. E eu vejo que esses dois lados. E hoje, principalmente agora, cada vez eu percebo que isso está mais acentuado na educação, na escola, com tudo aquilo que os jovens têm recebido. E eu comecei a orar sobre isso. Deus, eu entendo hoje a importância de pessoas posicionadas, isso realmente guarda o caminho dos outros. Porque as companhias influenciam, não adianta. Hum. Ninguém, por exemplo, é cristão e passa apoiar, por exemplo, morte de bebês ou algo do tipo, e que as pessoas vão chamar aí de aborto, ninguém é cristão e passa a apoiar isso do nada. Ele foi influenciado, porque se ele é cristão, ele vai ter uma inclinação à vida, porque isso faz parte do Uhum. caráter cristão, né? Só que se a gente começa a receber aquelas raposinhas que não são tiradas, quando a pessoa vê, ela foi tomada. E eu vi isso acontecer um pouco comigo. E o Senhor me livrou disso. E isso aconteceu também através de pessoas posicionadas que apareceram no meu caminho, que sentaram comigo para ensinar, para falar, para trazer luz. E isso foi muito importante na minha caminhada. Então eu abracei assim essa missão e graças a Deus tenho ouvido e presenciado testemunhos incríveis de pessoas que estavam com uma mentalidade completamente corrompida e hoje falam para mim, sabe, caraca, valeu a pena te ouvir, mesmo sem discordar. Hoje eu consigo entender melhor algumas coisas, hoje eu consigo compreender melhor. Então é uma honra muito grande fazer esse trabalho e eu acredito que saiu desse lugar. Obviamente, Uhum. primeiramente a obediência, mas também essa indignação pessoal por conta do processo que eu vivi. Uhum. Isso é incrível, porque realmente quando a gente passa por aquilo, muda a nossa perspectiva, né? O que aconteceu parecido assim comigo foi, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu estava na loucura de vestibular, fazendo cursinho, tudo isso, e parecia que assim, toda essa agenda por trás, né, dessas vestibulares e tudo isso, com o tempo, quando os professores ficavam repetindo várias vezes, parecia que começava a ficar normal no ouvido. Até estava ouvindo Sim. uma mulher muito sábia falando esses dias que ela citou uma frase de que o nosso cérebro tem dificuldade de diferenciar o que é verdade daquilo que é familiar. E é totalmente isso que acontece, né? Porque com o tempo eu comecei a achar o feminismo não tão ruim quanto eu achava antes. E aí o Senhor foi falando assim: não, vamos estudar isso aí para você aprender. Exato. Então, assim, é importante, né, os cristãos estarem se aprofundando no que a Bíblia diz, na defesa da fé, porque isso vai mudar completamente o jogo, não é? Com certeza, eu acredito que quando a gente está comprometido com qualquer coisa, isso nem só com a nossa fé, mas quando a gente se compromete com uma coisa, a gente vai fundo para conhecer aquilo e a gente defende aquilo com unhas e dentes, né? Principalmente quando a gente olha o povo brasileiro especificamente, né? O brasileiro é um povo muito apaixonado, aquele povo Uhum. idólatra de natureza, uma coisa que quando se apaixona por algo vai com Vai tudo até o fim, naquilo, né? é muito quente em tudo que faz, né? E eu acredito que quando a gente traz, principalmente a juventude para esse lugar, obviamente baseado na fé cristã, a gente colhe bons frutos. E eu acredito que, inclusive, o fato de muitos cristãos serem levados por muitas ideologias, é essa necessidade que nós temos muitas vezes de ter uma causa para defender, essa necessidade que a gente tem de pertencer, de fazer parte. Então, eles vão te apresentar grupos, propostas, um clube para você pertencer e aquilo te soa atrativo. E por que a Uhum. gente não está vivendo isso genuinamente como igreja, né? E eu acredito que está. Basta, obviamente, a gente estar no lugar certo e se abrir para as coisas certas, e é o que eu tenho buscado fazer aí, abrindo os olhos da galera, porque eu realmente acredito muito nos frutos disso a longo prazo. Uhum. E, Vi, já que você mencionou sobre algumas das importâncias de se posicionar e defender a fé, você pode aprofundar um pouquinho para a gente sobre quais são essas importâncias, assim? Com certeza, eu acredito
que a primeira coisa de nós estarmos profundos, né, sermos profundos na nossa fé, é o nosso processo de salvação pessoal, é o nosso processo de Uhum. santificação no Senhor, é o nosso processo de paixão por Ele. Não faz sentido nós sermos cristãos e não termos paixão por Jesus, não desejarmos a presença dele, a Bíblia, aquilo que a Bíblia revela sobre ele. Eu acredito que esse é o primeiro passo, deve ser buscar sempre reestabelecer esse relacionamento perfeito, que sempre foi o plano de Deus para viver com a gente. O pecado, ele destrói isso, mas através de Cristo nós temos esse religar e nós temos essa ligação novamente com o Senhor. E eu acredito que a primeira motivação de a gente se aprofundar na fé é essa, conhecer o Senhor. E a partir daí, quando a gente conhece algo, assim como quando a gente vê uma super promoção que vale a pena e a gente conta para todo mundo, quando a gente descobre, não sei, uma série legal, cada um gosta de uma coisa. Eu não sou tanto das Uhum. séries assim, dos filmes, mas quando a gente, sei lá, vê um livro muito bom e a gente quer indicar para as pessoas lerem, quando a gente faz um curso muito legal ou conhece alguém muito genial, a gente quer apresentar para as pessoas. E eu acredito que se aprofundar na fé é importante para que a gente possa apresentar o maior bem da nossa vida com qualidade. Porque se a gente é um cristão que vive de forma mediana, de forma medíocre, a gente não consegue expor, né, as verdades de Deus de forma digna ao que ele é. E eu acredito que sempre quando eu penso, quando eu vou falar sobre Deus, ou quando eu vou expor aquilo que a palavra ensina, sempre vem à mente a minha insignificância diante de tudo isso. Então eu paro e penso, nossa, eu preciso conhecer mais, eu preciso me Uhum. aprofundar mais, eu preciso buscar mais para que o meu trabalho e a minha missão de tornar Deus conhecido seja feita de maneira digna. Então, eu acredito que essas são as maiores importâncias. E, por fim, é importante você se aprofundar, né, na fé cristã e se aprofundar nos princípios e valores. Principalmente, eu gosto muito de trazer essa questão dos princípios e valores, né, da fé cristã, a moralidade cristã. É importante você se aprofundar nisso, porque eu acredito que isso estabelece para nós como aqueles guarda-reios, como tem na estrada, né? Quando você está ali numa Uhum. serra, você tem aquele guarda-reio, por caso o carro ele se desgoverne, tem aquela proteção. Eu acredito que quando a gente se aprofunda na nossa fé, nos princípios da nossa fé, na tradição da nossa fé, existe uma proteção. Caso a gente desvie por alguma razão, caso algo aconteça, nós ainda vivemos parte da natureza humana, né? Não temos ainda um corpo glorificado. Coisas elas saem do controle no meio do caminho. Mas quando isso acontece, você tem um guarda-reio forte, bem estabelecido, e aquilo te guarda. E eu acredito muito nisso. A moralidade cristã, ela guarda as pessoas. Inclusive, na minha fase de vida, que eu posso dizer que foi a fase de vida mais tenebrosa que eu tive, assim, muito perdida, eu não fiz algumas coisas porque a moralidade cristã me salvou. Eu tinha princípios e valores que, por mais que eu tivesse perdido, eu falava, cara, isso aqui não rola pra mim. Isso aqui Uhum. não dá pra mim. Isso aqui é sujo demais pra mim. Isso aqui é ir longe demais, sabe? E eu acredito muito nisso. Quando a gente tá profundo, quando a gente busca, a gente se banha mesmo dessas verdades, a gente tem menos chance de se corromper. Se você tá fraco, sabe, sua raiz tá muito fraquinha, veio qualquer tempestade, qualquer coisa, puxou, arrancou, porque aquilo não tem profundidade. Mas quando a gente começa a construir isso com seriedade, eu acredito que mesmo nas piores circunstâncias a gente permanece, porque eu acredito que circunstâncias ruins elas virão, fazem parte da nossa vida. E eu já acompanhei histórias de pessoas que tinham tudo para viver algo lindo com o Senhor, mas por conta de uma circunstância, às vezes se afastaram ou abandonaram aquilo. E eu acredito que é a falta dessa raiz profunda, que às vezes faltou naquele tempo que ela estava forte, era hora dela aprofundar, para caso Uhum. a fraqueza chegasse, eu consigo resistir àquilo que vai me aparecer. Então, eu acredito que essas são as principais importâncias: conhecer ao Senhor, torná-lo conhecido e se proteger, construir barreiras de proteção para evitar que o pior aconteça. Uhum. Isso é tão importante, Vitória, que você falou, porque é realmente essa moralidade que durante séculos a gente via que essa moralidade judaico-cristã estava muito presente na cultura no geral, mas
literalmente o nosso mundo hoje em dia se tornou hostil até mesmo a essa barreira, né? Então a gente vê cada vez mais essa, como você tinha mencionado, a ponto de querer matar bebês no ventre de suas mães, a quererem dizer que é normal um tipo de relação que não é biblicamente, e todo esse tipo de coisa que tá assolando cristãos, né? Então o mundo, ele tá cada dia mais hostil. E eu achei tão interessante, você fez uma postagem esses dias falando sobre o cristão em cima do muro. Você pode falar um Sim. pouquinho sobre isso pra gente? Porque é fenomenal pra gente estar aprofundando, né? Pra gente conseguir colocar na prática tudo isso que você falou pra gente até agora. Com certeza, e até algo que você estava comentando agora, eu acredito que inclusive em muitas situações a igreja e a moralidade cristã é a última barreira que nós Uhum, temos da perversão completa de algumas coisas que foram construídas até aqui, nós precisamos zelar por isso, né? E falando sobre o cristão em cima do muro, é muito interessante, eu trouxe essa temática até porque a gente acaba lidando com muita gente, a gente começa a trabalhar na internet, você acaba conhecendo muita gente. uhum. E assim, eu acredito que quase 100%, digamos, dos meus haters, né? É muito engraçado isso de ter hater, mas enfim, mundo da internet. Mas digamos Acontece. que quase exato. Eu já me acostumei, mas assim, digamos que quase 100%, dos meus haters, eles são cristãos, né, eles se dizem cristãos, eles se intitulam assim, e eu acredito que alguns de fato sejam. Mas eu começo a pensar o que que aconteceu para você chegar nesse ponto que você chegou, entendeu? Algo de errado Uhum, tá acontecendo. E eu acredito que é um lugar que muitos jovens cristãos, infelizmente, estão hoje, que é esse lugar em cima do muro. Que é assim, eu flerto com a fé cristã, eu sou fã de Jesus, né? Mas eu flerto também com ideologias que vão contra a Bíblia, porque não é bem assim, né? A gente não pode ser tão radical. A gente não pode ser uhum. tão fanático e Não coisa pode do viver numa tipo. bolha, né? Exatamente, é o que a gente vai ouvir. E aí, no fim, essa pessoa, ela não é nem uma coisa nem outra. Porque chega no fim do dia, ela não é nem crente, porque ela não Uhum, serve para ser crente, porque existe sim, gente, e você que está acompanhando aqui agora, existe uma conduta esperada de um cristão. Isso com é certeza. normal, e isso acontece com qualquer religião, inclusive. Quando você tem uma religião, e você diz que faz parte disso, espera-se que você tenha uma conduta. Isso é um Uhum. padrão. E aí a pessoa não vive nem isso e nem serve para as ideologias. Inclusive, a igreja sempre vai estar de portas abertas para essa pessoa. Mas eu garanto que os movimentos ideológicos não. Porque quando essa Uhum, pessoa estiver numa situação que ela achar que foi longe demais, o movimento ideológico vai ser o primeiro para falar, então você não serve aqui. Porque igual, por exemplo, eu conheço pessoas que falam que dá para ser feminista e, por exemplo, ser contra o aborto. E eu falo, mentira, não dá. Se você chegar num uhum, coletivo realmente feminista e você falar que você não vai defender o aborto, você não vai ser bem-vinda lá. Porque aquilo faz parte de ideias que são basilar para que o movimento se construa, para que a liberdade da mulher, na visão dela, se construa. Então é incoerente. E é o que eu tento ensinar para as pessoas. Você não está vivendo nem coerentemente uma coisa, nem outra. Você precisa tomar uma decisão. Ou você vai flertar de vez com as ideologias, e é uma decisão sua isso, ou você vai falar, eu sou cristão, né? E sou radicalmente cristão, eu creio na uhum, Bíblia e eu vivo aquilo que a Bíblia fala. E obviamente que isso vai custar. Só que o que eu sinto que essa galera que está vivendo esse lado do muro, né, que quer ser o cristão em cima uhum. do muro, ele não quer estar mal com ninguém. É. Ele não quer estar mal no meio gospel, né? Digamos, a indústria gospel hoje, ele não quer estar mal também nas rodinhas que ele participa. E aí ele é politicamente correto. Ele, eu abraço um pouco de todo mundo, eu relativizo a verdade, eu falo que o que importa é o que cada um acredita. E aí a gente é aquela pessoa morna, né? E o Uhum, morno, infelizmente, ele não serve para ser consumido quando a gente entende isso à luz da palavra. Não dá para você chegar diante de Deus, eu fui meio crente. uhum, Eu amei
uma parte de Cristo, não tem como. E obviamente que não é confortável para a natureza humana que está em nós viver radicalmente o que a Bíblia diz. Se for confortável, tem alguma coisa errada, porque Uhum. é o conflito entre luz e trevas. Então, Nós vamos obviamente, ser odiados, né? O Senhor Jesus já nos falou isso várias exatamente, vezes. exatamente. Não, inclusive, eu brinco muito nas minhas aulas, que eu falo, gente, por favor, aluno meu não pode se surpreender com a perseguição é uma Uhum, certeza. A perseguição é uma certeza. O que eu tenho medo é quando ninguém tá me perseguindo por nada. Aí eu, uhum, eita, eu tô vivendo nesse mundo ainda. Se eu não tô sendo perseguida em nada nesse mundo, tem alguma coisa errada. Porque esse né? mundo não tá caminhando para o lugar que eu quero ir. Esse mundo não resplandece aquilo que eu acredito. E é importante a gente ter essa clareza, que a gente vai ter conflito, vão ter pessoas que vão rejeitar a gente, mas vale a pena, é justo que custe isso para nós, porque para Cristo custou tudo. A gente ter o acesso Uhum, que a gente tem hoje. E por que para mim não vai custar? Para ele custou tudo. O que que é eu entregar a reputação? O que que é eu entregar uma amizade, um relacionamento? Não é nada diante do que ele fez. E eu tento olhar para isso. E que fique aqui um recado, né, para todo mundo que está acompanhando. Cara, som do seu coração e ore realmente ao Senhor. Peça para que Ele sonde seu coração, a sua mente, e pense: será que eu estou flertando com alguma coisa que não agrada ao Senhor? Provavelmente sim. uhum. E é nesse momento que a gente volta ao arrependimento, que a gente se entrega mais uma vez em arrependimento ao Senhor. E a maior bênção é que nós servimos um Deus maravilhoso, que é muito misericordioso, infinitamente misericordioso, e está sempre pronto a nos perdoar. Obviamente, quando nós estamos genuinamente arrependidos, né? Uhum, com certeza. E é tão interessante isso, né? Assim, entrando um pouquinho nesse assunto de perseguição, porque, sim, nós vamos ser perseguidos nesse mundo, mas, por outro lado, a gente olha assim, uau, as bênçãos que a gente recebe estando em Cristo, estando firme na palavra dele, é muito melhor do que se a gente abrisse mão de tudo e fosse ficar com o mundo. Eu gosto de falar assim, não existe coisa melhor do que ser crente, porque a gente tem a Exato, certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, o nosso Deus está conosco, a gente sabe que no final o Senhor Jesus vence, a verdade vai triunfar, então a gente simplesmente tem esse privilégio, né, Vi, de fazer parte desse povo exato. de Deus que estão aqui lutando todos os dias para sermos parecidos com Ele, para propagarmos a mensagem dele a esse mundo perdido, e é realmente um privilégio, não é? Você também sente isso? Muito, e algo que me marca muito é um texto de Romanos. Eu não vou conseguir me recordar agora exatamente Uhum, a referência, mas é a referência onde fala que a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. uhum. E antes Romanos 8, disso, esse daí, do isso, coração. exato, exato. Muito obrigada. Paulo ele vai dizer ali antes que com Cristo, né, nós somos crucificados, mas com ele também somos glorificados. Ele vai falar que nós Uhum, pagamos um preço com Cristo, mas nós recebemos uma glória com Cristo. É exatamente isso que você está falando. A gente paga um preço e é justo que esse preço seja pago, porque foi pago primeiro por Cristo Jesus na uhum, cruz, mas nós ainda recebemos, mesmo pecadores, recebemos ainda glória com Cristo, nós recebemos ainda honra com Cristo, através dele nós somos realmente levantados no Senhor. E isso é um privilégio muito grande, não há como a gente olhar para isso, entender a palavra, e aí faz todo sentido você fazer o que for necessário depois, entendendo que a criação ela aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ela aguarda realmente com essa expectação aquilo que é genuíno, que vem uhum, preencher esse vácuo da eternidade que está dentro das pessoas. E isso para mim é muito maravilhoso e traz esse senso de que é um privilégio muito grande, uhum. na verdade, fazer tudo que a gente faz. E no fim a gente sempre dorme com a sensação de que a gente ainda está fazendo muito pouco. E sempre com Uhum, aquela oração falando: Senhor, eis-me aqui, envia-me, sabe? Eis-me aqui, continua me tratando. Cada dia eu descubro mais as uhum, piores coisas que existem em mim, né?
e o Senhor, ele vai trabalhando, trabalhando e trabalhando, e é uma honra poder viver isso com ele. Uhum. E é interessante, né? Porque aí, à luz de tudo isso que a gente tava conversando agora, você fala assim, e ainda tem cristão que não quer entrar nesse barco de falar assim, vamos se posicionar, vamos defender a fé, porque, assim, enfim, né? Então, Vi, o que que você acha que às vezes realmente impede os cristãos disso? O que que você acha que esse sentimento, assim, falando assim de coisas que podem vir à minha mente, seja às vezes o medo, o próprio temor da pessoa, de às vezes falar e ter essa atitude em si, às vezes as pessoas ficam com medo, ou então até o medo de uma repressão externa que pode ter. O que que você acha que é? Eu acredito que essa apatia, ela tá centralizada, primeiro num lugar de que muitos cristãos não entenderam o que está acontecendo. E isso é o que me assusta. A gente está vivendo uma imoralidade tão grande que a gente não consegue mais perceber, né? É algo que o Lewis ele vai falar no livro dele, A Abolição do Homem, que me marca muito, que vai tratar da esterilização moral das pessoas. Então a gente está Uhum, tão esterilizado moralmente que a gente não consegue nem perceber mais o que é ruim. As coisas péssimas acontecem nos nossos olhos e elas passam despercebidas, porque a gente não tem mais um crivo moral. Esse, uhum, para mim, é o primeiro ponto. Muitas pessoas realmente não se posicionam, não se manifestam por não entenderem o que está acontecendo. Eu converso de verdade com muitos cristãos que falam: não, não tem nada a ver. E pessoas assim, muito íntegras, você percebe que foram castradas moralmente, sem uhum, sequer perceber. E as que percebem, muitas vezes não se posicionam ou não fazem algo por medo. Esse medo é, em partes, o medo da repressão, o medo da rejeição, porque isso vai acontecer. Ninguém gosta de ser rejeitado, né? uhum. Seria uma hipocrisia a gente dizer, ai, que alegria, Adoro. uau, várias pessoas hoje, fiquei super feliz. Não, não é natural a nossa natureza ficar feliz com a rejeição. Mas eu acredito que também, além desse medo, é o medo pela falta de preparo. Uhum, As pessoas, elas até querem se posicionar, mas elas não têm preparo. Elas não se preparam para isso, elas não buscam conhecimento, elas não estudam, elas não buscam a palavra. E aí, por fim, elas vão e se paralisam pelo medo de falar por não estarem preparadas o suficiente. E aí o que eu trago para cá, para esse momento é até quando? Se eu uhum, identifiquei isso, se eu não estou fazendo ainda porque eu não estou preparada, então eu preciso me preparar, porque as coisas estão só uhum. piorando. Eu preciso fazer algo, eu preciso me posicionar e pagar o preço para ser posicionado. Eu gosto de dizer que posicionamento é um estilo de vida, e é um Com estilo de vida certeza. que custa renúncia, custa busca, custa entrega, custa tempo dedicado ao estudo, ao conhecimento não só da Bíblia, mas ao entendimento do que tem acontecido nos dias de hoje e como a gente consegue aplicar tudo aquilo que a gente crê diante disso. Então vai custar. E eu acredito que essa é a pior parte. Cristãos que estão paralisados pelo medo de estarem despreparados e muitas vezes de fato estão despreparados. E nós precisamos intervir para isso, inclusive essa hoje é uma das minhas maiores motivações com tudo que eu faço, Rê, que é de fato ajudar as pessoas a estarem mais preparadas para que esse medo não paralise mais. Uhum, Talvez outra coisa possa acontecer, mas que não seja o medo de não ter a mínima noção do que está acontecendo, sabe? Saiba o uhum, mínimo, óbvio, ninguém precisa ser especialista em tudo. Eu entendo que a gente tem condições de viver isso, né? Mas é importante que a gente se dedique para saber o que tem acontecido e o que tem vindo contra aquilo que é tão importante para nós, que é nossa fé, nossa família, aquilo que a gente acredita e defende, né? uhum. E é interessante o que você falou. Eu não lembrava desse ponto do Lewis, porque eu li A Abolição do Homem faz séculos e a única coisa que eu lembrava era do livro verde. E é tão interessante isso, porque realmente dá a impressão, assim, uma coisa que eu vejo aqui, parece que filmes, livros, toda essa questão cultural, assim, foi vindo aos poucos. Eu não sei se você já chegou a ver, tem um filme que é maravilhoso, o nome é A Jornada.
que é a história de um homem tipo de 1800, que ele vai numa máquina do tempo para os anos 2000 e ele começa a ver toda a diferença muito grande. Ele é um professor de seminário cristão, ele chega e vê o mundo todo do jeito que está, né? E é tão interessante que eles trazem um ponto, né, de que o que aconteceu foi que o mundo começou a pregar a moralidade sem Jesus. Então depois, como já estava sem Jesus, para tirar a moralidade depois foi só a consequência. Então, Exato. uma coisa que, assim, dói meu coração é ver muitas vezes cristãos não filtrando aquilo que eles assistem, não filtrando aquilo que eles ouvem de música, não filtrando perfis que seguem nas redes sociais, que muitas vezes também é um grande meio, né, que a gente acaba consumindo conteúdo e que muitos desses conteúdos às vezes não glorificam a Deus. O que você acha sobre isso, Vi? Como que cristãos podem domar a própria mente, né, ter esse domínio próprio com a própria mente, para não chegarem a esse ponto de acabarem ficando esterilizados moralmente? Olha, isso é muito bom, porque eu acredito que hoje, esse ponto que você tocou, eu acredito que hoje é uma das formas que mais tem tido êxito na Uhum, esterilização moral das pessoas. A cultura, ela vem muito forte, ela influencia a gente. Não adianta as pessoas falarem que não, o que a gente escuta, o que a gente assiste, isso influencia muito a gente. A pessoa precisa entender que quando ela tá assistindo algo, o cérebro dela tá fazendo ligações, os sentimentos dela uhum, estão se manifestando, tudo aquilo gera impacto, né? Nós não somos um ser separado. Nós somos corpo, alma e espírito. Tá afetando nosso corpo, tá afetando nossa alma e tá afetando nosso espírito. E eu acredito que para isso a gente precisa impor algumas barreiras. Por quê? Uma vez que você já está assistindo, uma vez que você já está lendo, que você já está participando, é difícil você filtrar. Eu lembro de uma experiência que eu tive assistindo uma série uma vez. Eu já estava envolvida na série quando eu vi, eu estava, enfim, triste porque tinha acontecido uma coisa na série que era completamente contra os princípios cristãos. E aí eu parei assim, me dei conta, falei, gente, mas porque eu estava intertida naquela história, assim, eu estava dentro daquela uhum, história. E por que eu tô trazendo isso? Eu gosto de trazer esse exemplo, porque às vezes quando a gente já tá ali consumindo, a gente não tem mais como filtrar. É importante você garantir que antes de consumir mais da cultura, principalmente nos dias de hoje, redes sociais, você está consumindo o que é mais importante. Antes de você consumir essas coisas, você precisa garantir que você está consumindo Bíblia o suficiente, que uhum, você está orando o suficiente, que você está se nutrindo. Eu acredito que essa nutrição, essa boa nutrição, ela acontece através de alguns fatores. Inclusive, até nesse mesmo livro, Abolição do Homem, Lewis vai falar que só o homem bem nutrido é capaz de encontrar, de reconhecer a razão quando ela lhe é apresentada. Então, o homem que ele não está bem nutrido, a razão até é apresentada a ele, mas ele não tem capacidade de reconhecer, porque ele uhum, não está nutrido o suficiente para aquilo. E eu acredito que assim acontece com a gente também para as coisas ruins. Se a gente às vezes não está conhecendo suficientemente a verdade, a mentira ela passa e a gente nem percebe que ela é mentira. Então você precisa garantir que você está abastecido da verdade, que você está nutrido. Isso através da Bíblia, isso através da prática da nossa fé, que vai acontecer de diversas formas, isso através de boas companhias. Então, garantir que você anda com as pessoas certas, que você anda com pessoas que vão te nutrir positivamente, porque quando essas coisas negativas vierem, elas vão te assustar prontamente. É o que eu falo que, por exemplo, um cristão saudável, quando ele escuta sobre aborto, ele se assusta prontamente. Porque se ele está uhum, saudável na fé, aquilo é uma agressão para ele. É natural agredir. É natural ser estranho. É natural não descer, sabe? Entalar. uhum, Por quê? Porque ele tá nutrido de coisa boa. Aquilo é tão ruim, tão fora do padrão dele, que quando ele percebe, pum, ele já passa aquilo pro lado. E eu acredito que hoje as pessoas elas estão às vezes perdidas por falta de nutrição. Eu percebo que quando alguma ideia, ou algum pensamento, ou algo tem me atingido com mais frequência, é falta de nutrição.
É falta de me abastecer. Peraí, eu preciso rever, preciso rever os lugares que eu frequento, preciso rever onde eu tô andando, com quem eu tô falando, o que eu tenho consumido mais. Então é importante que a gente tenha essa clareza, inclusive até com relação às ideologias, e no meu curso a gente trabalha muito isso, que eu falo, a gente começa sempre pelo padrão. Qual é o padrão? Qual é o padrão perfeito? A gente consome primeiro o padrão, depois a gente vai entender o que não presta. Porque se você Uhum. começa, às vezes, querendo entender o que não presta, é capaz de você se perder, porque você não está cheio o suficiente do padrão correto para se livrar daquilo. Então é importante que a gente, para não cair nessas ciladas que estão cada vez mais acessíveis hoje, não é que não acontecia antes, mas hoje o acesso às porcarias desse mundo, ele é muito fácil. Imagina, Uhum. você tá rolando às vezes, quantas vezes no meu próprio Instagram, por mais que a gente consiga, por exemplo, ter ali um certo controle do algoritmo de ir mostrando o que você gosta de ver, vira e mexe, aparece uma coisa sem sentido que você fala, gente, por que isso tá aparecendo aqui? Se você, Uhum. no momento de fraqueza, eu não sei, aquilo pode levar de alguma forma. Eu fico pensando em adolescentes que estão muito É. novos ainda, crianças que infelizmente têm acesso aí deliberado às telas. Então é importante a gente tomar cuidado. E até dependendo, em alguns casos, a gente realmente se esquivar de algumas coisas. Não que a gente Uhum. vá viver numa bolha, não acredito que seja isso, mas se necessário, eu prefiro viver numa bolha do que me perder. Sendo muito honesta, Uhum. eu prefiro estar numa bolha com relação a alguns aspectos do que correr o risco de me perder na caminhada. Então é importante para a gente ter cuidado com esse tipo de coisa, buscar nutrir-se daquilo que é bom. Primeiramente, a palavra de Deus, os valores da palavra, a prática da fé e boas pessoas que vão levar a gente para esse lugar. E através de boas pessoas, através da prática verdadeira da fé, você vai chegar à boa cultura. Porque quando você se cerca de boas pessoas, eu percebi isso quando eu passei pelo meu processo de metanoia, eu mudei completamente as pessoas que eu seguia no meu Instagram, aquilo que eu acompanhava. E naturalmente, quando eu vi, eu estava acompanhando uma literatura melhor, eu estava assistindo coisas melhores, porque eu segui indicações de pessoas bem nutridas. Então, Uhum. naturalmente, começou a mudar. Eu acredito que quando a gente prepara, mais uma vez, são aqueles guarda-reios, né? A gente vai Uhum. cercando daquilo que é bom e as coisas vão fluindo melhor. E isso cabe à nossa decisão de querer se abster daquilo que é ruim e se vestir daquilo que é novo, se vestir realmente daquilo que vai levar a gente para um lugar melhor e ter cuidado, se possível, se desligar de boa parte da cultura que tem realmente nos afetado muito negativamente hoje. Inclusive, eu acredito que a dramaturgia, principalmente, traz através de histórias dramáticas, tristes, que Uhum. tocam o nosso coração, a normalização de coisas que não podem ser negociáveis para a gente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Sempre que eu acabo conversando mais a fundo com uma pessoa que está, por alguma razão, corrompida nos seus valores ou abraçando coisas que vão contra a fé cristã, geralmente essa pessoa está num lugar de muita emoção. Não, mas pensa bem, sinta isso, olha isso que eu tô vendo, isso me machucou, eu vou estar magoando, eu vou estar. A pessoa já leva para esse lugar. Por quê? A cultura ela faz cair nesse lugar. Uhum. De você realmente, por defender a sua fé, você se sentir a pior pessoa desse mundo. Eu conheço pessoas que foram tão assim doutrinadas que se elas defendessem a fé cristã, elas se sentiam realmente pessoas opressoras, pessoas que queriam ódio às outras, Eles quando na começam a verdade associar títulos à fé cristã, né? exatamente, exatamente. E isso acontece através muito forte através da cultura, porque vai sensibilizando a pessoa de uma forma negativa. Então a gente precisa tomar Uhum. cuidado porque nós não somos, mais uma vez, nós temos vida no espírito, glória a Deus por isso, mas nós não somos só espírito. A gente ainda não tem o nosso corpo glorificado, a gente ainda tá nesse mundo e a gente precisa ter cuidado porque algumas coisas podem sim enganar a gente. A nossa alma ela pode Uhum. conduzir a gente para um lugar ruim, como a palavra mesmo nos diz, para não seguirmos o nosso coração, porque ele Uhum. pode levar a gente para um lugar de trevas. Então tenha cuidado, porque às vezes sem perceber você vai ser levado através
da cultura para um caminho completamente tortuoso e longe de Deus, né? Uhum, isso é muito importante, Vi. E, assim, à luz disso tudo, pegando essa linha de pensamento, quais que você acha que são, assim, as ideias, as ideologias que mais estão tentando seduzir cristãos nesse momento? Eu acredito que hoje é importante não trazer, nesse primeiro caso, eu não quero trazer em si como uma ideologia, mas eu acredito que o que mais levou a humanidade como um todo nos últimos anos, não só os cristãos, foi primeiramente toda a ideia humanista que tem cercado a humanidade, né? Uhum, Hoje já é natural do homem caído olhar para si. Quando ele tem justificativas ou um incentivo a isso, só piora. E a gente tem uhum, visto tudo impregnado pelo humanismo de todos os cantos. Saindo disso, pensando mais num caminho ideológico e do que a gente tem vivido de forma mais clara, eu traria hoje o movimento feminista como a pior ideologia que a gente tem enfrentado, porque deste movimento vão escoar diversos outros movimentos. Então, desse movimento, do movimento feminista, vai escoar toda a distorção com relação à distorção de sexo, com a ideologia de gênero, vai escoar a questão do aborto e muitas outras coisas que vão trazer a destruição da família, que é a base da uhum. sociedade. Você destrói a família, você desestabiliza a sociedade. Não tem jeito. Nenhuma sociedade vai se desenvolver sem família. Então, quando você destrói a família, você desestabiliza tudo. E eu acredito que hoje é uma das que a gente mais tem enfrentado e que mais tem seduzido os cristãos, por parecer justificável em alguns momentos, por Uhum. parecer que é justo, por parecer que faz sentido. Muitas pessoas, por falta de conhecimento mesmo, são enganadas. E aí vão sendo tomadas pouco a pouco, quando elas vêm, elas já não defendem mais aquilo que era importante um dia para elas. Então eu traria isso, assim, para a gente tomar cuidado com tudo aquilo que é muito humano, tudo aquilo que é muito humanista, tudo aquilo que leva a gente a olhar para o nosso eu o tempo todo. Olhar para si, olhar para si. Quando a palavra nos direciona a servir, quando a palavra nos direciona a se entregar, a se doar, e não você fazer isso por si, mas pelo outro, né? Você fazer isso para Deus e pelas pessoas também. E tomar cuidado com os resquícios feministas que estão por toda parte, infelizmente estão por Uhum. toda parte, inclusive na igreja. Sim. A gente que vive nesse meio cristão, a gente sabe que não é uma questão, não é exagero, não é exagero dizer que os resquícios feministas se impregnaram, sim, em muitas coisas dentro da igreja, e nós precisamos combater isso, porque tem destruído as famílias. É, isso é muito interessante. E já caminhando para o final, Vi, como que um cristão que acabou de se deparar com algo, com algum tipo dessas ideologias, então seja às vezes tá no Twitter, no Instagram, viu um post, ou então tá na faculdade e o professor falou alguma dessas coisas, como que o cristão nesse momento ele pode se posicionar? Eu acredito que é importante que a gente tenha sabedoria e discernimento Uhum, nesse momento. Então, primeiro, se posicionar como um estilo de vida, entendendo que o posicionamento é um estilo de vida. Então, comece em você, né? A começar em mim. Essa é a nossa oração, que uhum, comece em mim. Que você garanta uma família saudável, que você garanta princípios e valores do reino na sua vida. Segundo, a gente precisa de sabedoria e discernimento para saber o momento e a forma certa de se posicionar. Porque um cristão tolo, ele acaba destruindo coisas muito boas que foram construídas. E é uhum, importante a gente entender que quando a gente se posiciona, isso precisa vir de um lugar genuíno de transformação. Se você se posiciona para só lacrar como os outros estão fazendo, você não vai alcançar o uhum, resultado que é esperado. Porque o teu objetivo com aquilo não é genuíno de transformação. Quando a gente está realmente pensando na transformação das pessoas ao nosso redor, a gente para se posicionar de forma sábia, entendendo que não é só um momento de posicionamento, mas toda uma oportunidade que você tem de influenciar aquele meio. Então, que a gente tenha essa visão estratégica
principalmente quem está nas escolas e nas universidades. Seja influente. E eu não estou falando aqui de ser grande, não estou falando de você ser conhecido. Uhum. Influência não é sobre isso. Influência é o quanto você modifica o meio que você tá. Então, busca modificar o meio que você tá. E peça a Deus, ore intencionalmente por oportunidades para que você fale aquilo que precisa ser falado. Mas entenda que o seu posicionamento não é um discurso de 5 minutos na aula, é toda a sua conduta. Ela está sendo observada. Tudo aquilo que você faz, que você vive, está sendo visto. Em algum momento, o Senhor, ele abre uma oportunidade para que a gente venha com a verdade. E aí, quando a gente trilhou esse caminho de viver realmente como um estilo de vida, basta uma oportunidade para que você manifeste o reino. E outro ponto importante no combate mais ali diretivo com algumas ideologias e com algumas pessoas, porque quando a gente vai se posicionar, realmente você está numa posição ali combativa, você vai estar combatendo com outra pessoa. É Uhum. importante que você sempre trate com a verdade, com a realidade. Não existe argumento melhor contra militante, contra pessoas que vêm atacar a fé cristã, os valores cristãos e levantando bandeira desses movimentos do que a realidade. Uhum. Geralmente as pessoas que estão do outro lado, elas têm pavor de realidade, porque eles trabalham com ideias fictícias, eles trabalham com ideias manipuladas. Quando você vem com a realidade, com fatos, aí o negócio pega fogo e eles Uhum. não resistem muito. Então é importante você estar preparado, primeiramente centrado no objetivo do que você quer fazer, e quando chegar o momento de você precisar de fato combater algumas coisas, você está preparado para vir com a realidade, com a verdade, combater aquilo com ousadia e intrepidez. Não temas, Uhum. aí você vai que vai e deixa Deus falar por você e saiba que mesmo que você seja colocado ali como um louco, você está defendendo aquilo que você acredita que é valioso para você. Uhum, eu achei interessante, eu estava lendo num livro uma vez falando sobre também a importância de usar perguntas, né, na hora de defender a fé, quando você vai agir de forma apologética, né, que esse autor ele estava falando assim: "Sempre pergunta, o que você quer dizer com isso e como você chegou a essa conclusão?". Porque geralmente pessoas às vezes quando chegam com essas ideologias, muitas delas não sabem o que elas querem dizer, estão só falando Sim, jargões, clichês, e às vezes elas nem sabem como que elas chegaram nesse pensamento. Então, essas 2 exatamente. perguntas, assim, eu vi isso acontecendo na prática, eu estava conversando com uma pessoa sobre aborto, e aí eu fui fazendo as perguntas e a pessoa mesmo foi chegando às conclusões de que era errado, e eu fiquei assim olhando: "Nossa gente, isso funciona". Foi uma situação muito legal. Mas Vi, para nossa última pergunta, para alguém que está assistindo e falou assim: "Muito legal e quero colocar na prática", como que você encoraja, assim, de uma forma bem direta essa pessoa? Então eu acredito que o melhor encorajamento para quem quer seguir essa jornada de posicionamento é, primeiro, avalie a tua conduta, peça para que o Senhor transforme a sua vida, abrace esse processo de transformação, entenda que é um processo até que você morra ou até que Cristo volte, você vai continuar nesse processo, ele não vai acabar fácil assim. Você vai continuar nesse processo de desintoxicação constante, porque a gente está se livrando de tudo que é resquício desse mundo para sermos achados apresentáveis diante do Senhor. E segundo, seja forte e corajoso. Não temas, busque a palavra, busque entender aquilo que você acredita e se posicione firmemente com relação a isso. Saiba que você está do lado da verdade, que você está do lado vencedor e não há o que temer. Temível seria você desagradar ao Senhor, mas você está escolhendo a melhor parte, que é agradar a Deus, está escolhendo realmente aquilo que é justo, que é bom. Então não tenha medo. E por fim, se prepare. Não Uhum. só de forma assim, através das redes sociais, que hoje nos ajudam muito, mas busque se nutrir de boas coisas. Assista bons filmes, leia bons livros, se cerque de pessoas inteligentes que vão te ajudar nessa jornada. Seja intencional em se preparar e estar cada vez mais capacitado, porque com certeza há colheita disso, há resultado disso e vai dar tudo certo. No mais, quando você se sentir abandonado, lembra que você não tá. Temos mais duas aqui que estão
caminhada, então sozinho você já não precisa se sentir. Uhum. Vitória, onde que o pessoal consegue te achar? Quem quiser se aprofundar mais em tudo que você está falando. Olha, perfeito, vocês conseguem me achar no meu Instagram. Então lá tem bastante conteúdo que você pode acompanhar. Vitória S Reis com underline no final, então @Vitória S Reis com underline no final. E aqui no YouTube também. Agora nós recentemente criamos o canal e vocês vão receber ainda muitos conteúdos voltados para a questão do posicionamento cristão e aprofundando inclusive um trabalho que a gente não consegue fazer no Instagram, a gente quer fazer aqui no YouTube. Então você pode já se inscrever no canal e ficar de olho, ativar as notificações para receber tudo. E através disso, pouco a pouco, você vai conhecendo também cursos, aquilo que a gente pode oferecer. Mas já tem muita coisa disponível que você pode aproveitar e começar a receber da gente aí. E ativem mesmo, porque logo, logo o Emanuel vai nascer. E aí, tudo que eu faço vai ficar ainda melhor. Vai ser explosão de fofura. Exatamente. Ai, que coisa boa. Vi, muito obrigada por tudo que você compartilhou com a gente e por ter estado aqui. Foi muito bom. Imagina, foi uma alegria. Muito obrigada mesmo pelo convite. Que bom que a gente conseguiu marcar. Fico muito feliz também com tudo que Deus tem feito através da sua vida, do seu canal, tem alcançado realmente tantas pessoas. E eu quero honrar, inclusive, publicamente aqui, toda a tua persistência. É nítido ver que você é muito dedicada no teu trabalho aqui, em tudo que você faz. E isso é muito importante. Nós precisamos de pessoas que estão comprometidas e que entendem que a internet, ela é ruim se a gente faz um mau uso dela, mas ela é uma ferramenta muito poderosa nos dias de hoje para a gente propagar a verdadeira mensagem da palavra de Deus, e você tem feito isso com excelência, então parabéns também, e mais uma vez, muito obrigada pelo convite, é uma alegria muito grande. Glória a Deus, foi uma alegria para mim ver. Muito obrigada por ter escutado mais um episódio do podcast Fé e Tulipas. Foi uma grande alegria ter tido você aqui para essa conversa e eu espero que agora você esteja ainda mais motivado para estar vivendo a sua fé e vivendo esse estilo de vida de posicionamento. Então, se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo no canal. Então, que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem.